Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 13 a 21. João 3, versículos 13 a 21. Né? Já está indicado ali na tela. Aqueles que forem encontrando podem ficar de pé. Amém? João capítulo 3, versículo 13 a 21. Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Senhor Deus, que o poder nessa palavra, Senhor, através da ação do Espírito Santo, seja semente em nosso coração para dar fruto em nossa vida, que a minha vida seja um instrumento nas tuas mãos. Amém. Podeis assentar. Jesus, ele faz menção a uma passagem do Antigo Testamento, quando ele diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Para a gente entender o que Jesus está falando aqui, vamos lá em Números, capítulo 21, versículos 4 a 8. Livro de Números, capítulo 21, versículos de 4 a 8. Diz assim: Partiram eles do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho. Quer dizer, essa é uma das muitas murmurações que o povo fez no deserto, né? E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável, né? Falando do maná. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente, coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Então a gente entende, né, Jesus fazendo essa comparação. Moisés levantou a serpente no deserto e o Filho do Homem terá que ser levantado também. Então a gente já começa a entender o porquê da comparação. Para a gente entender melhor o que Jesus está dizendo com ser levantado, no Evangelho de João, capítulo 12, versículos 31 a 33. João 12, 31 a 33, para a gente entender bem isso. João, capítulo 12, versículos 31 a 33, diz assim: Chegou a hora de ser julgado esse mundo. Essas são palavras de Jesus. Agora será expulso o príncipe do mundo, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar que tipo de morte que haveria de sofrer.
Então agora a gente entende que Jesus ele usa a imagem da serpente no deserto para fazer uma analogia. O que aconteceu no deserto? O povo murmurou, como sempre fazia, né, caminhando no deserto, e Deus castiga o povo enviando serpente para mordê-los. E esses homens estavam sendo feridos de morte, uma morte física. E eles se arrependem, né? Pedem a Moisés que ore por eles. Moisés ora e Deus faz o quê? Ora, leve uma serpente num poste, e todo aquele que for mordido ao olhar para ela não morrerá. Então Jesus ele diz, olha, no deserto foi levantada uma serpente e todos que olhavam para ela não morriam. E falava de uma morte física. E ele, fazendo analogia, diz, o Filho do Homem será levantado, e na cruz, lá em João 12 está explicando que ele se refere a ser levantado, indicando que a morte dele seria na cruz. E ele diz, ao ser levantado eu atrairei muitos a mim. Então Jesus faz aquela comparação, ora, a serpente no deserto, todos que olhavam para a serpente eram livres da morte. E hoje, todos que olham para Cristo são livres da morte espiritual. Ora, aonde nós alcançamos a vida eterna e a nossa salvação? No sacrifício de Cristo na cruz. No sacrifício de Cristo na cruz foi quitada a nossa dívida com Deus, e era uma dívida que nos sentenciava à morte. Então, ao olharmos a Cristo na cruz, nós fomos libertos do jugo da morte que nos condenava a uma morte eterna. E Jesus ele faz essa comparação. No Egito, Moisés levantou a serpente para que todos que viessem a ela e olhassem não morressem. Agora o Filho do Homem será levantado, atrairão muitos a eles, e todos aqueles que olharem para o Filho do Homem não morrerão. E o que a gente aprende nessa passagem, irmãos, é que a nossa vida espiritual, a nossa caminhada com Deus, ela tem um único objetivo, que é olhar para Cristo, e tudo mais é decorrente disso. O nosso alvo espiritual não é alcançar vitórias espirituais, mas é alcançar a Cristo e dele recebermos todas as vitórias espirituais. Eu sempre tenho dito, irmãos, que nós não vencemos o pecado por boa vontade, não vencemos o pecado porque decidimos fazer isso, mas nós só vencemos o pecado quando nós buscamos a Deus, nos aproximamos de Deus e nele nós somos vencedores sobre o pecado. A nossa vitória está em Cristo, não está em nós mesmos. Ele é o nosso manancial, por isso, louvamos hoje cantando manancial, porque ele é o manancial e dele nós recebemos tudo o que nós precisamos para ter uma vida espiritual. Amados irmãos, é importante que a gente entenda que a nossa vida espiritual não é algo que a gente conquista e vai carregar no decorrer da nossa vida, mas a nossa vida espiritual é algo que precisa ser recebido da fonte todos os dias. A salvação não é algo que Deus chega, entrega, toma, é tua, e eu nem preciso mais me relacionar com Deus, eu nem preciso mais caminhar com o povo de Deus, porque eu já recebi de Deus a salvação. Mas essa salvação que nós recebemos na cruz e vamos tomando posse através de Cristo, ela nos vem a cada dia como um manancial em Deus, e nós precisamos estar ligados a esse manancial. Como sabemos que a nossa vida está verdadeiramente glorificando a Deus? Como saber que a nossa vida está caminhando verdadeiramente para a vida eterna? Mateus 7, de 15 a 20. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. Evangelho de Mateus. Aquele que mantém o olhar em Jesus o tempo todo, toda a sua vida com os olhos firmes em Jesus, esse
consegue caminhar segundo a vontade do Pai. E ele diz aqui, como se traduz isso na vida? E lá em Mateus 7, de 15 a 20, diz: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Isso se aplica ao povo de Deus hoje. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês a reconhecerão. Então, Jesus está dizendo que a árvore boa, aquele que verdadeiramente é cristão, é discípulo de Cristo e segue a Cristo, ele é reconhecido pelo fruto que ele manifesta. Mas que frutos são esses? Paulo vem lá esclarecer isso em Gálatas 5, 22, que todo mundo conhece essa passagem, dizendo: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, tudo isso é manifestado através do fruto do Espírito. E Jesus diz: é por esse fruto que vocês conhecerão a boa árvore, aqueles que são verdadeiramente de Deus. E todas as obras que fazemos, elas são consequência da nossa vida com Deus, elas são consequência da nossa santidade. A grande questão, irmãos, é que esse fruto do Espírito que nós manifestamos na nossa vida cristã, eles não são permanentes. É preciso que a gente esteja ligado a Cristo para que eles continuem se manifestando na nossa vida. Ora, eu já consegui desenvolver o fruto do Espírito em mim, eu sou uma pessoa paciente, eu sou uma pessoa amável, mas se a gente não estiver ligado ao manancial que é Jesus, esses frutos vão desaparecendo novamente. A mesma coisa os dons. Ninguém recebe um dom do Espírito e toma posse como dono dele. Ele hoje se manifesta e amanhã pode não se manifestar mais. Aí em João capítulo 15, versículos 4 e 5, Jesus vem ensinar uma coisa importante. Ele vem justamente explicar isso. Amém? Diz assim, olha o que Jesus diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Ou seja, se eu não tiver ligado ao manancial que é Cristo, se eu não tiver os meus olhos firmes em Cristo, eu não posso dar fruto. Eu preciso estar ligado àquele que é o manancial. Não vai acontecer de mim. Olha o que Jesus está dizendo. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. A palavra permanecer não está dizendo ir a Jesus, receber e ir embora. Está dizendo que a gente precisa permanecer e ficar em Jesus. E ele diz: eu sou a videira, vocês o ramo. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, amados irmãos, o que essa palavra vem nos dizer nessa noite é que nós precisamos estar com os nossos olhos fitos em Cristo. Por que precisamos estar olhando para Cristo? Porque nós caminhamos na direção da onde nós estamos olhando. Todo aquele que olha para um lado e caminha para o outro vai acabar dando com a cara na parede ou num poste ou em algum lugar. Nós caminhamos para onde a gente está olhando. E para onde a gente olha que a gente se sente seguro caminhar. Ninguém se sente, acho que, seguro em andar na rua de costas. Vai ter medo de cair num buraco, bater em alguma coisa. A gente se sente seguro em andar na direção da onde a gente está olhando. E a palavra de hoje vem dizer, Jesus falou, é preciso que o Filho de Deus, o Filho do homem, né, Jesus, seja levantado, atraia muitos a eles, para que a gente, tendo os olhos fitos em Jesus, a gente receba do manancial tudo o que a gente precisa. Mas a grande questão, irmãos,
é que nós somos distraídos todos os dias. Nós não conseguimos, por mais que a gente busque, manter o nosso olhar em Cristo a todo tempo. Deveríamos fazer isso, mas a nossa humanidade torna isso cada vez mais difícil. E o mundo nada mais faz hoje, aquele que é o príncipe do mundo, todo o trabalho dele hoje consiste em nos distrair, tirar o nosso olhar de Cristo para que olhemos outras coisas. E temos que reconhecer que as distrações do mundo, elas são bastante interessantes. Temos que reconhecer que as distrações do mundo são bastante gostosas. Temos que reconhecer que são bastante atraentes para a nossa carne. E nós somos distraídos de diversas formas. A televisão, às vezes, toma um tempo excessivo da nossa vida. A internet nem se fala. A internet hoje rouba muito tempo da gente. E a gente desvia o olhar daquele lugar que deveria estar olhando. E o grande problema disso, irmãos, e é um problema que eu vejo hoje na vida cristã, é que a gente vai caminhando muito aquém do que a gente podia caminhar diante de Deus. E às vezes as pessoas chegam, pastor, ora pelo meu filho, vê o que vocês podem fazer porque ele está desanimado. Como se a culpa fosse do pastor ou da igreja. A pessoa está desanimada porque não está indo beber na fonte. E eu trago novamente aquela comparação que eu já fiz aqui uma vez. Se você tem uma lâmpada na sua mão, ela é inútil. De que adianta você ter uma lâmpada na mão? Ela só é útil quando ela dá luz, quando ela clareia. Assim somos nós. Nós precisamos estar ligados na fonte para que a gente possa iluminar, para que a gente possa ter luz e manifestar a luz de Deus. Se nós nos desligamos, acabou. A luz não continua acesa quando você tira ela da energia, não vai continuar acesa. Nós não vamos continuar espirituais, nós não vamos continuar firmes na presença do Senhor se a gente se desliga do manancial que é Cristo. Então isso tem que ser uma atitude constante, e quanto mais constante, mais forte é a nossa vida espiritual. E muitas vezes, como eu falei, chega, não está desanimado, como se a igreja tivesse que criar alguma ocupação, alguma coisa, algum entretenimento que animasse a pessoa a estar ali. E não é, a igreja não tem que fazer isso. O papel da igreja é pregar o evangelho e a igreja caminhar como povo de Deus em comunhão. Porque se a pessoa está assim, ela tem que correr para a fonte, para beber na fonte, para ser fortalecida e reanimada. Claro, a igreja se vale de retiros, de encontros. É como aquela pessoa que chega lá no hospital desnutrida, taca lá no soro, dá uma injeção na veia, a pessoa, puxa, estou outro. A igreja faz isso. A gente faz eventos, a gente faz encontro, retira, a pessoa sai de lá com a espiritualidade 100%, maravilhada. Mas depois no dia a dia aquilo vai ficando. Poxa, será que Deus, cadê aquele fogo, aceso que saiu lá do retiro? Mas por quê? A gente descuida de beber na fonte. A gente se contenta em dar um pulinho lá durante o dia e beber uma gota. E a gente deixa de receber da fonte. E a gente precisa entender que tudo concernente à vida espiritual tem que ser constantemente alimentado. A gente não pode ter essa ideia de que salvação é algo que, bom, recebi, tá bom, e isso aqui que eu recebi vai me sustentar até Jesus voltar e acabou. Não. Se você não for buscar em Jesus todos os dias, vai murchar. A gente precisa estar sendo cheio de Jesus todo dia. E como isso acontece? Aí é chover no molhado, irmãos. É oração, vida de oração, leitura da palavra, comunhão dos santos, caminhar na igreja com os irmãos. É aqui que a gente é fortalecido, aqui que a gente divide os nossos fardos, aqui que a gente caminha junto. E a gente precisa disso. Mas a grande verdade, irmãos, é que a nossa carne vai muito bem, acho que em matéria de alimento está muito bem, acho que alimentada, obrigado. Não faltam coisas na internet para alimentar a carne. Não faltam coisas no mundo para alimentar a carne, mas o espírito às vezes fica desnutrido. A gente precisa beber na fonte. Então, essa palavra
que Deus colocou no meu coração, ela me chamou a atenção para isso. E Paulo, ele fala isso muito bem quando ele diz, olha, busca as coisas do alto, né, para que você fortaleça o espírito e não as coisas da carne. Porque ele diz isso, o buscar fala de continuidade, fala de permanecer fazendo. Busca, ela é constante. Então, a nossa vida espiritual, a gente precisa entender isso, a gente tem que estar buscando todos os dias e o tempo todo. É a gente chegar ao final do dia e dizer, puxa, eu já bebi na fonte hoje. Se não bebe, a vida vai esfriando, né? E a gente lembra que a frieza espiritual, que tantas pessoas, né, às vezes choram por isso, poxa, eu estou vivendo um momento de grande frieza espiritual. Isso não é da noite para o dia, né? Ninguém esfria espiritualmente da noite para o dia, mas são uma jornada, né, em que ficou sem beber na fonte, sem beber, alimentar a vida espiritual. E é algo que a gente faz e de imediato você não percebe o estrago que isso faz. Ah, tem 2, 3 dias que eu não oro, essa semana não fui na igreja, não tenho lido a palavra, mas está tudo bem. Não estou vendo, não aconteceu nada, a gente não percebe. Não é algo que vai dar uma reação imediata na nossa vida ou em nós, mas isso vai sendo percebido lá na frente, né, através do tempo. Então, o alerta que essa palavra nos traz hoje é a gente entender que há essa dinâmica na vida cristã. Há essa dinâmica. A gente não vive de algo definitivo, mas a gente vive de algo que é dado a cada dia. A cada dia, né, a própria oração do Pai Nosso diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Seja o pão material, né, o pão na nossa mesa, mas também o nosso pão espiritual é dado a cada dia. A cada dia a gente tem que ir na fonte e beber. A cada dia a gente tem que buscar para encontrar. Jesus falou, batei, a porta se abrirá, e disse, eu estou à porta. Né? Então Jesus, ele quer entrar. Aquele que está à porta, ele quer entrar. Ele está ali esperando você abrir para entrar. A gente precisa abrir a porta para Cristo. Então, amados irmãos, que a gente no nosso caminhar, a gente fique muito alerta em relação a isso, porque não há algo sensível, né, quando a gente faz isso. A gente vai descuidando, mas a princípio parece que está tudo bem, não fez diferença nenhuma eu ter orado mais essa semana ou menos. Não fez diferença nenhuma eu ter lido mais a palavra ou menos essa semana. Eu olhei para a minha vida, essa semana foi igual a outra, eu orei muito menos, li a palavra muito menos, não fui à igreja, mas também não vi diferença nenhuma. Mas tenha essa consciência, irmãos, de que você deixou de beber na fonte. E que a sua alma, o seu espírito, deixou de receber. E de alguma forma, né, você foi esfriado, você foi enfraquecido espiritualmente. E a carne, irmãos, infelizmente é forte, né? Ela não bobeia. Se você enfraquecer o espírito, a carne vai entrar e ocupar o espaço. Então Paulo diz que é uma luta que a gente vai travar até quando Jesus voltar, porque essa natureza humana decaída, ela vai nos acompanhar até Jesus voltar. Então essa luta é até lá. Não tem trégua, não tem momento amistoso, não tem momento de descanso, essa guerra é 24 horas. A nossa natureza humana, ela não descansa. Se tem alguma coisa, se é que a gente pode dizer que o inimigo tem uma qualidade, ele é perseverante, ele não desiste. Ele não dá trégua. A gente pode dar uma trégua com a nossa vida espiritual, mas o inimigo não dá trégua em nos distrair, nos desviar, em botar os obstáculos na nossa vida e em nos incentivar a viver pela natureza humana decaída. Isso é uma guerra constante. Não pense que hoje eu não orei, hoje eu não busquei a palavra, mas também acho que eu tive uma trégua das trevas, porque correu tudo bem. Não teve. Enquanto você não alimentou o espírito, a carne foi muito bem alimentada, obrigado. Então a gente tem que ter essa consciência, não tem trégua. A gente não pode se dar o luxo de descansar espiritualmente, não pode. Não há férias de oração, não há férias de leitura da palavra e muito menos férias de igreja. Isso não existe. Se você está tirando férias, a carne não tira, não vai tirar. O inimigo não tem férias. Ele é incansável todos os dias. E se não bastasse o inimigo, a nossa própria natureza humana decaída,
ela é incansável em nós e ela não vai se converter, não se iluda com isso. Nossa natureza humana nunca vai se converter, ela vai voltar ao pó e nós receberemos um corpo glorificado para viver com Jesus, porque a natureza humana não vai se converter. Então temos que alimentar sim o Espírito, e o que a palavra hoje vem trazer ao nosso coração é que essa dinâmica, ela é diária. Nós temos que todos os dias ir beber na fonte. A cada dia é dado o nosso pão de cada dia espiritual por Deus. Amados irmãos, se estamos cansados espiritualmente, desanimados, não foi a fonte que secou ou deixou de jorrar para você ou para mim. Fomos nós que deixamos de beber. A fonte está diante de nós, jorrando. Basta que a gente estenda a mão e beba. E às vezes parece que é tão difícil para nós fazer isso. Então, amados irmãos, que a gente cuide da alimentação espiritual. Que a gente entenda que um dia sem beber na fonte pode ser trágico. Pode nos levar, porque você esfriar espiritualmente é um processo que leva tempo, mas depois para você aquecer de novo espiritualmente, voltar ao fogo, né, como dizem, é complicado, é difícil. É difícil. Então a gente não pode perder terreno, a questão é essa. Cada dia que a gente não vai receber o pão de cada dia espiritual de Deus, a gente está perdendo terreno para o pecado. A gente está perdendo terreno para a nossa natureza humana, a gente está perdendo terreno para aquele que reina nesse mundo. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Amado Deus, nós te louvamos e agradecemos por estarmos aqui reunidos, Senhor. Entregamos nas tuas mãos a nossa vida, entregamos, Senhor, as nossas famílias e te pedimos, Senhor, que não nos falte, Senhor, a disposição e o entendimento para buscarmos a fonte. O manancial, Senhor, que és tu, pois tu não faltas. É água que jorra a todo tempo. Água que vem do trono de Deus para nós, que santifica, que limpa, que fortalece, restaura, anima, aquece a nossa vida espiritual e nos faz caminhar no fervor do teu Espírito. Por isso, Senhor, nós te pedimos, nos faça, Senhor, a cada dia receber o maná diário espiritual, que a gente busque na fonte aquilo que tu incessantemente nos concede. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós, sobre nossas famílias e permaneça para sempre. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.